Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Você está assistindo nesse momento o Polis aqui no CIA Podcast. Hoje nós não vamos falar sobre política, hoje nós vamos falar sobre esporte, porque quando a seleção brasileira, principalmente a seleção brasileira joga, a gente fala sobre a seleção brasileira, o desempenho dela, agora sobre o comando do Dorival Júnior, que acabou de ser eliminado da Copa América. A gente vai trazer um paralelo aqui para a gente entender se será que o Dorival merece ficar com base no que aconteceu com a seleção nos últimos tempos? Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Vamos fazer um paralelo aqui primeiro, antes da gente fazer qualquer outra coisa. Sob o comando do Dorival, nós temos aí 8 jogos com a seleção brasileira. Desses 8 jogos, nós temos 3 vitórias e a gente tem 5 empates. E aí a gente pega um paralelo com o Diniz. Com o Diniz. 6 jogos foram 2 míseras vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Né? A conclusão disso é que a gente está quase, sendo excluído da Copa do Mundo. A CBF, ela foi tentar criar um Guardiola abrasileirado com um dinizismo. Eu diria que pode ser sorte ou pode ser azar. Nesse caso, eu digo que foi azar. A gente criou um Guardiola, com todo respeito ao povo paraguaio, mas um Guardiola do Paraguai. Esse foi Fernando Diniz. E baseado no que o Fernando Diniz conseguiu fazer, é claro que o Dorival consegue permanecer no comando da seleção brasileira por mais um tempo. E a gente vai falar o porquê que a CBF tem razão ao falar que, olha, o Dorival só teve 8 jogos e tem muita coisa para evoluir dentro da seleção. A gente vai falar aqui 5 pontos que falam pra gente que, sim, Dorival merece continuar e que as perguntas que têm que ser respondidas não são somente, apenas exclusivamente atreladas ao Dorival Júnior. E dessas 5, eu tenho certeza absoluta que você vai concordar comigo quanto à quinta. Tenho certeza. Mas vamos lá. Primeira, qual que é a responsabilidade do Dorival sobre isso tudo? Olha, a responsabilidade é muito pequena. É pequena e a gente vai falar um pouco sobre isso no nosso quinta característica que a gente vai trazer aqui. Agora, ele tem uma responsabilidade enquanto liderança da equipe. Circulou aí na internet, nos 4 cantos do mundo, se bobear 6 cantos do mundo, se tiver, a imagem do Dorival levantando o dedinho no círculo brasileiro, pedindo para falar, enquanto isso o técnico do Uruguai estava no meio da roda dando instrução com a prancheta. Então, é preciso um pouco mais de segurança, né? Preciso ter uma voz de comando, de liderança aí dentro da seleção, porque senão a coisa não vai fluir. Mesmo com blusa de Zagallo, com homenagem a Zagallo, não vai fluir. Esse é o primeiro ponto que a gente quer colocar. Responsabilidade da CBF e da FIFA. A gente tem aí um contexto desde a Copa do Mundo aí, enfim, foi aquela coisa lá com o Tite. A proposta era para haver uma renovação. Até lá, tivemos 2 interinos aí na jogada. Um primeiro interino que ninguém conhecia, ele foi acumulando resultados ruins. Todos os comentaristas falavam, olha, ele está ali de interino, não vai ficar nesse posto, está ali como, né, plano Z, no alfabeto plano Z, e vai ser temporário. E rapidamente, quando ele estava começando a perder muito, chamaram ele, o Diniz, né, o Guardiola do Paraguai. E, gente, sinceramente, a proposta é que o Diniz ficasse de interino para quem chegar? Para o Ancelotti chegar, né? Esperar o Guardiola não vai rolar mesmo. E o Ancelotti, quando viu a situação que estava acontecendo com a seleção brasileira, falou assim, lamento, mas não vou, lamento, né? Isso porque, de acordo com o presidente da CBF, tinha um acordo de cavalheiros entre CBF e Ancelotti que Ancelotti iria para a seleção e não rolou. Perdemos tempo, perdemos mais de 8 jogos aí nessa brincadeirinha de interinos. E aí a coisa ficou feia para a CBF. Ficou feia da CBF ao ponto de que, né? Olha, a gente tem que arrumar um técnico agora de um jeito ou de outro. E aí foram falar com o Dorival. Beleza. Agora,
CBF e FIFA têm outras responsabilidades no meio disso tudo. Primeiro, se vai ter uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, primeiro, o tamanho do campo dos Estados Unidos precisa urgentemente ser regularizado para padrão FIFA, para padrão Copa do Mundo. Campo é minúsculo, quase um campo de futsal que as seleções estão jogando. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, gente, aquilo lá não é um VAR, é uma tartaruga, pelo amor de Deus. 4, 5 minutos pro VAR escolher, decidir alguma coisa. O jogador tudo esfria, fica aquele marasmo, para às vezes decidir contra, para às vezes decidir a favor. Pior ainda. Pior ainda é quando a Conmebol tem que pedir desculpa para a seleção brasileira, porque aquele pênalti no Vinícius Júnior que não foi dado para ele, e o juiz e o VAR falaram, não teve pênalti. Aí no dia seguinte veio a Conmebol e falou assim, olha, tanto o juiz, tanto o VAR errou. Teve pênalti. Foi, então, assim, prejudicou o Brasil, porque o Brasil pegaria o Panamá e não o Uruguai nessa situação toda. Então, erros, incontáveis erros em relação mais à FIFA, mas igualmente à CBF, com essa questão também de técnicos e técnicos interinos, oficiais e por aí vai. Uma outra característica importantíssima, inteligência dentro do campo. Gente, assim, com o coração apertado, a gente se lembra de como é que era a seleção em 2002, que foi o ano do Penta, né? O ano do Penta. E além de craque dentro do campo, além de jogador que a gente sente muita falta, né? O que tinha além de jogador craque dentro do campo? Tinha muita inteligência misturada com uma certa experiência dos jogadores que culminou, né, que teve esse resultado que foi o Brasil ganhar a Copa do Mundo. O que nós temos hoje enquanto inteligência no campo? A gente, agora antes era Neymar dependência, agora está virando uma Paquetá dependência, porque se não é o Paquetá no meio de campo para fazer ligação, né, não tem quem fica no ataque, fica naquele chuveirinho toda hora pro ataque para acontecer absolutamente nada. Que falta nos faz Casemiro? Que falta nos faz Thiago Silva? Que falta esses dois nos fazem? Meu Deus do céu. Mas a gente chama atenção para essa dificuldade com a inteligência dentro do campo. É que isso tenta ser, de alguma forma, diminuído com o trabalho tático que o Dorival faz. E esse é um outro desafio que a gente tem que pensar para o técnico da seleção brasileira. Como é que um técnico de seleção brasileira, que está trabalhando dentro de uma perspectiva de clube brasileiro, ou seja, pontos corridos, todos, eu posso ficar com aquele jogador por toda semana para fazer treinamento com ele, como é que como é que o técnico da seleção brasileira ele consegue conciliar essas tão esparsas convocações para a seleção brasileira para treinar os times, para treinar a seleção. É um desafio à parte, isso tem que ser levado a sério, enquanto, né, coisa que você tenha que estudar, que você tenha que entender como conseguir superar essa dificuldade e conseguir levar para a seleção competitividade sendo escalados esporadicamente. É algo também que vai nos dizer muito dos clubes, que a gente vai para essa análise agora. É o nosso quarto ponto de análise. Qual que é esse ponto de análise? Olha, meio de campo da seleção vem da Inglaterra. Zaga, França, Espanha, Brasil. Ataque, elementarmente da Espanha. O que a gente viu no jogo contra o Uruguai? O jogo contra o Uruguai, embora os atacantes estão devendo muito do ponto de vista do resultado, de conseguir converter o gol, eles chegam até a área de uma maneira muito mais efetiva do que, por exemplo, dessa vez foi o Endrick, coitado, colocou o Endrick num poço ali de vespeiro, numa colmeia, um vespeiro ali, para ele, vai lá e faz o que você conseguir, Endrick, tudo mais, né? O menino tem estrela, mas milagre, sei lá. Mas tem essa característica, nosso ataque é espanhol, apesar do Real Madrid ele ter ganhado uma Champions. Só que tinha meio de campo, Jesus, o Real Madrid tem um meio de campo. E o Brasil não tem esse meio de campo. O meio de campo é tudo travado ali com volante, com o Paquetá que está muito a desejar também. Foi bem nos primeiros amistosos, mas depois degringolou completamente.
E a zaga até que foi bem. Só que a ligação da zaga, que tem? Eles estão acostumados com meio campo decente também, com uma ligação decente. A zaga brasileira não está acostumada a ter que ser esse elemento de ligação, porque no meio de campo não tem meia para fazer ligação. Então, na análise, com todos assim, de todas essas coisas, a gente vê o tanto que é importante um meia de ligação e o tanto que é importante, sim, ter jogador de ataque com velocidade e tudo mais, mas que saiba jogar nessa competitividade com um meia envolvido. E em quinto lugar, tenho certeza que você vai concordar comigo, só que antes de falar esse quinto lugar, estou falando que se você acha que, sim, a gente está falando coisas que a gente precisa debater no futebol brasileiro para a gente conseguir participar da Copa do Mundo, não é ganhar, é participar da Copa do Mundo. Então eu te convido a se inscrever no nosso canal para você dar essa força para a gente. A gente passou aí dos 1.000 inscritos desde o penúltimo vídeo. Agradeço muito vocês. Estão curtindo aí. Se vocês não estão curtindo também, dá o dislike. Comenta em relação ao que a gente vai trazer agora, se você concorda, e compartilha para mais gente ter análise aqui, para a gente conseguir ter análise de outras pessoas para entender como vocês estão pensando, o que vocês estão querendo em relação à seleção brasileira. E vamos lá para o quinto elemento. O quinto elemento é uma coisa que tanto os interinos, Diniz, o Tite, que é o Tite, ele tinha dificuldade com isso. E a gente também a mesma coisa com o Dorival. Para que o time tenha tempo em campo para se entrosar, mesmo numa competição como a Copa América, o que eles fazem? Eles mexem no time muito tarde, eles mexem na seleção muito tarde. E ao mexer na seleção muito tarde, eles perdem alternativas táticas que podem mudar o jogo. Então, naquela angústia, naquela ansiedade de conseguir entrosamento com o time, eles perdem esse elemento, a mudança tática, para trazer uma mudança para o jogo. Então, os técnicos brasileiros, eles têm que aprender a mexer mais rápido em relação à seleção brasileira, né? Porque os jogadores têm contatos esporádicos entre si, e aí a gente precisa muito da inteligência desses jogadores. Mas, por exemplo, o Vinícius Júnior, que está cotado para ser o melhor do mundo, é expulso infantilmente. Ele é expulso infantilmente. Então, na mesma medida, outro esquentadinho, está fora da seleção, mas pode ser que volte, é o Neymar. O Neymar também é esquentadinho, ele adora uma expulsão. Então, tem que ter inteligência e mentalidade dentro de campo, porque senão não dá. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Esse é o nosso vídeo de desabafo sobre a seleção brasileira e também para saber o que você acha disso tudo aí. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Esteja conosco aí. Um abraço.